O agro dos Estados Unidos alertou o presidente Donald Trump que a guerra tarifária com a China vai beneficiar o Brasil. E o nosso entrevistado agora é o ex-secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Junqueira. Secretário, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite estar com vocês aqui, um prazer. Bom, é claro que existem previsões para todos os gostos sobre o tarifaço, né? De que o mundo vai entrar em recessão, de que há uma guerra comercial muito ferrenha, talvez a pior que o mundo já viu. Mas eu pergunto, existem algumas avaliações otimistas e talvez essa para o agro brasileiro, em favor do agro brasileiro, é um ponto principal, um ponto que chama atenção. Qual que o senhor acredita? Em que lado o senhor está? É possível que haja esse benefício mesmo para o agro brasileiro ou ainda é muito cedo falar sobre isso? Não, acho que sem dúvida alguma é cedo para se falar em qualquer coisa que afeta o mundo todo. Acho que o presidente Trump, e aí é importante ressaltar, não é o presidente, né? Eu acho que é uma administração do governo americano, ninguém faz nada sozinho e o presidente Trump não é diferente. Então, há uma mudança significativa no comércio e principalmente na geopolítica mundial. Os Estados Unidos está liderando e o Brasil precisa trabalhar com muita calma e com uma visão estratégica. Acho que não dá para sair tomando decisões sem antes entender qual é a estratégia que está montada para cada um dos países. Não dá para olhar para os Estados Unidos porque ele aumentou os impostos, as tarifas, nós vamos aqui aumentar só para fazer frente. Não deve haver uma tentativa de retorno ao que existia. Nós precisamos entender o que está sendo planejado, como está sendo construído e dentro desse novo formato, posicionar o Brasil. Então, acho que é importante trabalhar com muita cautela e há, sem dúvida alguma, oportunidade de ganhos, tanto para o agro quanto para a indústria brasileira nesse momento. Ô, secretário, é claro que ainda, como a gente já destacou aqui, é muito cedo ainda, não sabemos na prática como a aplicação dessas tarifas deve se dar, mas eu pergunto, é possível dar já algum exemplo prático? O que o Brasil exporta para os Estados Unidos, qual área, no caso do agro, né, pode sofrer com essa tarifa, mas é possível buscar novos caminhos, a própria China, por exemplo, que hoje reagiu a esse tarifaço? Eu acho que, de maneira geral, o Brasil sai, eu não diria beneficiado, mas ele foi aliviado. Como os Estados Unidos colocou uma tarifa mínima de 10% para o mundo todo, o Brasil ficou no mínimo. Ou seja, estamos no mínimo do novo patamar. Exportação de carnes para os Estados Unidos. Sem dúvida alguma, nós temos competidores aí que são fortes, que é a Europa e a Austrália. A Austrália ficou com 10%. Então, Austrália e Brasil não devem ter nenhum benefício um em relação ao outro. Então, estamos iguais. Em relação à Europa, com certeza, nós vamos sair à frente, porque a Europa está aí com 20%. Mas tem vários outros países, eu não me lembro aqui de todos, mas todos aqueles que têm mais do que 10%, serão prejudicados e o Brasil afetado. Isso só analisando a tabela de tarifas apresentada pelo governo americano. Agora, no momento que você tem outros países sendo afetados de maneira diferente, vai ter uma série desses países que vão fazer retaliações. E nessas retaliações o Brasil precisa costurar o seu espaço. Acho que China, com certeza, é um player que nós temos que estar perto, entender os movimentos, mas o Brasil não deve tomar lado, seja dos Estados Unidos, seja de qualquer outro país na ponta contrária. A gente tem que observar com cautela. Mas, sem dúvida alguma, carne é um benefício, eu diria a parte toda de suco de laranja e outros aí, produtos que a gente exporta naturalmente. Secretário, vou chamar os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e a Deise Ciocari. O Cristiano faz a próxima pergunta para o ex-secretário. Vilela. Secretário, boa noite. Secretário, num contexto como esse, vamos imaginar o cenário mais otimista de que o agro brasileiro consiga abrir novas frentes, consiga avançar nesse sentido. Hoje, o agro brasileiro tem estrutura para, eventualmente, ampliar os seus mercados, ampliar
a comercialização dos seus produtos? Tem algo que já deveria ser feito, já deveria ser pensado, construído junto ao governo federal para, de alguma forma, ampliar ou dar condições para essa eventual ampliação em termos de mercados globais? Sem dúvida, eu acho que o exemplo que eu dei da carne aqui é um exemplo claro. Os Estados Unidos opera com as cotas. Só para se ter uma ideia, os Estados Unidos liberou as cotas no final do ano, começo desse ano, né? E em um mês, só em janeiro, o Brasil já preencheu a cota de exportação de carne para os Estados Unidos. Então, há muita produção no Brasil de cortes nobres, né, ou de cortes até menos nobres para a produção de hambúrguer, onde o Brasil poderia ocupar muito esse mercado americano, sendo que agora a gente fica ainda mais competitivo. Já éramos competitivos e agora ficamos mais. Além disso, se você imaginar que tanto JBS quanto Marfrig tem já fábricas, operações nos Estados Unidos, isso traz um benefício adicional, porque passa a ser empresas que investem nos Estados Unidos. Então, como foi colocado pelo presidente Trump, ele quer investimento nos Estados Unidos e essas empresas já têm. O terceiro elemento é a questão das marcas, né? O Brasil hoje é um exportador de produtos sem marca. Se a gente consegue avançar uma casa e começar a vender marca e ocupar os mercados, aí sim a gente começa a ter o valor agregado do agro brasileiro reconhecido. Então, acho que esse é um espaço, sem dúvida alguma, que a gente pode preencher. No caso do café, por exemplo, nós somos o exportador de menor custo, de maior qualidade. O que pode acontecer com essas novas tarifas? Nós temos um problema de safra de café no Brasil e no mundo. O café está caro porque a produção está baixa. O que pode acontecer é o contrário, a gente ter um consumo menor de café nos Estados Unidos, porque o preço está muito alto e no longo prazo venhamos a perder aí, não porque o Brasil não tem competência, não tem produção, mas porque há uma substituição de produtos. Então não dá para aumentar o preço de maneira exagerada. Perfeito. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, as oportunidades estão aí e o Brasil tem capacidade de atender. Não dá para pensar isso em 6 meses, tem que pensar isso no longo prazo e aí vem a negociação desses contratos de longo prazo com as empresas e o governo americano. Pergunta agora de Deise Ciocari. Secretário, com o acirramento dessa disputa comercial, o Brasil pode se tornar um parceiro preferencial de Pequim no fornecimento de alimentos. A minha pergunta é, mas a que custo? O agro brasileiro está preparado para lidar com as pressões externas sem comprometer a autonomia política e ambiental? Não, acho que a política ambiental brasileira, ou seja, as regulações ambientais devem ser vistas como parte do desenvolvimento econômico e de gestão do nosso agronegócio. Isso não deveria ser só visto como uma imposição dos nossos compradores, mas sim como um desenvolvimento. Então, entendo que o Brasil já avançou muito. O que a gente via até agora era uma utilização de barreiras não tarifárias, né? A gente está falando tanto de tarifa, mas estamos deixando o não tarifário de fora. Principalmente da Europa, onde colocava imposições aqui, sem observar, de fato, o avanço que o Brasil teve na questão ambiental. Nós temos um código florestal dos mais rígidos do mundo. Obviamente, num território do tamanho do Brasil, não é simples você aplicar e fazer com que essa lei seja observada por todos rapidamente, ou seja, o Brasil tem as suas dificuldades de gestão regulatória, mas com o tempo as coisas têm sido bastante melhoradas no Brasil. E agora eu vejo a Europa com uma situação bem complexa nas mãos, que é o acordo Mercosul-União Europeia. O que antes ficava se negociando detalhes, e aí usando um trocadilho aqui, né, já que o preço do ovo está bastante alto, olhando pelo em ovo, agora acho que é a hora de talvez olhar com olhos diferentes e abraçar esse acordo Mercosul-União Europeia, que pode ter muito benefício para a Europa e, sem dúvida alguma, uma parceria no desenvolvimento de novos mercados.
Voltando, só fechando a sua pergunta aqui, desculpa tomar bastante tempo, eu entendo que nós temos um risco grande em relação à China, que é a concentração das nossas exportações. Então, nós não podemos, nesse momento, só olhar no preço. Os chineses voltam aqui, não querem comprar mais nada dos Estados Unidos, vou comprar tudo do Brasil. Nós vamos ter uma demanda muito alta, os preços vão subir rapidamente, porque você precisa aumentar a produção, precisa ter um certo planejamento para aumentar as exportações, e nós vamos aumentar a nossa concentração num único mercado. Então, o Brasil tem que ter critério para negociar e para tomar essas decisões, não é olhar só o quanto vai colocar no bolso em um ano ou em 2 anos. Temos que pensar aqui em 10 anos, 20 anos. A mudança que houve nos Estados Unidos não acho que é algo que vai ser modificado no curto prazo. É uma decisão de longo prazo. Conversamos com Gustavo Junqueira, secretário da Agricultura do Estado de São Paulo e também ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Muito obrigado mais uma vez, secretário, pela atenção. Voltaremos a nos falar. Bom fim de semana. Eu que agradeço, para vocês também.